Estamos aqui novamente com Gravidinhas e Mãezinhas na TV. Tenho o prazer de receber a Tayane Guerra Caetano novamente, dessa vez para a gente conversar sobre o sling. A Tayane, ela é enfermeira obstétrica, é doula e ela é dona da empresa Mamãe Sani, que é uma empresa que confecciona slings com muito amor, né? E ela traz todo um conceito por trás do sling. E a gente vai falar um pouquinho então do que é o sling, para que ele serve, como ele é usado, né? Enfim, como que a gente pode usar a mão dessa ferramenta aí. E na verdade conversar um pouquinho, porque parece que isso vai além, né, de simplesmente um instrumento que auxilia a mãe nos cuidados diários com o bebê. Tem toda uma filosofia por trás do sling, que eu trouxe a Tayane para conversar também, voltando um pouquinho para esse aspecto aí da importância do sling. Então, Thay, começa falando pra gente o que é o sling, né? O que é esse pano aí? Explica pra gente. O sling, ele é qualquer tipo de carregador de bebê. E para ser considerado sling, ele tem que ser não estruturado. Ou seja, ele tem que ser confeccionado em tecido sem nenhuma parte rígida, que é para o sling se amoldar ao corpo do cuidador e o corpo do bebê, e não o contrário. Então ele é um carregador ergonômico que propicia que o bebê fique numa posição fisiológica, em alguns casos que ele fique na mesma posição uterina. E a gente consegue ver em várias culturas, vários pontos do mundo, vários tipos de carregadores. Então cada civilização, cada cultura tem seu método de carregar seus bebês. Aqui no Brasil, a gente tem alguns tipos de carregador e cada vez mais tem aparecido novos tipos, né? Esse aqui, que depois eu vou mostrar um pouco melhor, é o Wrap Sling, que é o sling que a Mamãe Sani se prontificou a se especializar e confeccionar. Mas existe sling de argola, existe o Pout Sling, existe o Meitai, que é um carregador de origem oriental. Então, a minha dica para as mães é experimente, né? Experimente o sling. Às vezes você vai ter mais de um tipo de sling para cada ocasião diferente. É uma boa pedida, principalmente para a mãe moderna, né? E o sling é um carregador milenar. O que as pessoas às vezes confundem é com o canguru, né? Qual que é a diferença básica, né? Você falou que o sling é não estruturado e o canguru é estruturado. Então, o que acontece com o canguru? O canguru, ele é um carregador de bebê estruturado. Então o bebê vai ter que se amoldar nele. Então se for um bebê muito pequeno, ele pode ficar meio perdido dentro do canguru. A maioria dos cangurus, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos cangurus, eles não propiciam que a criança fique numa posição fisiológica, que é ficar naquela posição de sapinho, que é a posição acocorada, que até facilita o encaixe do fêmur no quadril. E o canguru, a criança é suspensa. Então o canguru suspende a criança e exerce um peso na virilha da criança. Ela fica com a perna de paraquedista. Isso pode ocasionar dor e até problemas de quadril. E até mesmo a questão da fisiologia da coluna. O canguru deixa a criança muito ereta. O sling não. O sling, a criança pode assentar na posição que é fisiológica para ela. E o sling, ele não sustenta a criança, ele apoia. Então a criança tem condições de se sentar. O peso não vai exercer no quadril e nem na coluna, e também tem a proteção de pescoço. Então a criança no canguru, ela pode ficar com o pescoço solto. O sling não. O sling tem como a gente proteger essa região também. E a partir de quanto tempo eu posso usar o sling, Tayane? O sling, ele é indicado desde o nascimento. Então posso sair da maternidade pode, com o sling? Mesmo se o bebê for prematuro. Tem até o projeto Mãe Canguru nos hospitais, nas UTIs neonatal. Então você pode usar, nasceu o bebê, você já pode colocar, seguindo as informações do fabricante para usar da forma correta, até os 18 quilos. Aí vai depender do tipo de sling, que vai te dizer até quantos quilos, mas provavelmente até por volta dos 2 a 3 anos de idade. Dá pra gente aproveitar bastante o sling. E quais são os benefícios do uso do sling, além da praticidade da mãe poder carregar o seu bebê, estando com as duas mãos livres, o que favorece ela a fazer outras atividades, né? O sling, ele se estende, né, da questão de simplesmente permitir que a mãe fique com as mãos livres. O sling, ele muda a sua utilização conforme a criança cresce. Então, nos 3 primeiros meses, a criança tem necessidade de colo. Eu costumo dizer que a criança não quer colo, ela precisa do colo.
Então, se a gente for pensar na vida intrauterina, o útero envolve todo o bebê. E a partir do momento que ela nasce, ela não tem mais aquela proteção, ela não está mais acolhida, abraçada pela parede uterina, ela tem um mundo. E o sling, ele fecha, ele traz de volta para o útero. Então, alguns estudiosos falam que o carregador de bebê, ele vira uma barriga de transição. Então, ele propicia um ambiente extrauterino com as características do intrauterino. Então, tem batimento cardíaco da mãe, tem a respiração, tem o cheiro, tem a voz da mãe ou de qualquer outro cuidador. E isso traz segurança, traz calma para esse bebê. Então, são bebês que choram menos, ajuda nas cólicas, que até hoje a gente usa muito o termo cólica para dizer de imaturidade intestinal. Só que na maioria dos casos não é imaturidade intestinal, é adaptação ao meio externo. Isso pode ser simplesmente um caso de hiperirritação, hiperestimulação. E aí causa o choro excessivo. Então o sling ele tira a criança desse mundo hiperestimulante e traz de volta para o mundo mais íntimo, mais quente. Então isso acalma. Para crianças que têm refluxo, a posição fica mais supina. Também as mães relatam melhora do refluxo, melhora da cólica, os bebês dormem mais. E na amamentação tem algum benefício? Melhora. A amamentação, ela tem um cunho muito subjetivo, então é uma questão emocional. O que a gente percebe? O sling, ele facilita muito o vínculo. Então, o bebê não precisa chorar para você atendê-lo. Então, é muito olho no olho. Então, o bebê começa com alguns sinais, a mãe já começa a identificar se é mamar, se é que está irritado porque está com fralda suja, se é calor. Então, normalmente, esses bebês não choram. E com a questão da amamentação, fica o calor do bebê ali no seio, o contato intenso da mãe com o bebê, que esse cheiro que a mãe sente do bebê, esse calor, essa ternura, esse vínculo, essa entrega para a maternidade. E isso alivia diretamente na amamentação. Então esse contato pele a pele, a mãe pode se despir e deixar o bebê com uma roupa levinha ou só de fraldinha e fazer esse contato pele a pele, que melhora o desenvolvimento do bebê também e facilita o vínculo para ela. E tem um tempo máximo que o bebê pode ficar no sling, assim, ao longo do dia, ou isso não existe? Não, o sling, ele tem que ser bom para os dois. Então o sling, eu sempre digo que ele é uma adaptação dupla. Se tá bom para a mãe e tá bom para o bebê, pode usar à vontade. Vai ter momentos que é bom deixar o bebê fora, principalmente com as crianças maiores, e elas vão começar a pedir por isso, e as mães também vão saber o momento de colocar o bebê ali no sling. Nos 3 primeiros meses, ela vai usar o sling por mais horas, por um volume maior de horas, até mesmo por conta dessa demanda de colo, dessa demanda de atenção que o bebê exerce nos 3 primeiros meses. Com o passar do tempo, o bebê vai criando mais autonomia e ele vai começando com outras atividades. Então a mãe, eu sempre fique à vontade para usar o sling, para fazer dormir, para arrumar a casa, para cuidar do outro filho, ou simplesmente para curtir o bebê ali, né? Porque o importante é o colo. Às vezes a mãe não precisa colocar o sling propriamente, ela pode pegar o bebê no colo e ficar ali. E que outras atividades a mãe pode fazer com o seu bebê, com ele no sling? Qualquer atividade, o sling ele é muito bom para quando tem movimento. Então o movimento embala o bebê, o movimento trabalha a questão do equilíbrio. Então a mãe agacha, a mãe levanta. Eu só digo para não usar o sling para atividades que envolva fogão, ou seja, calor, porque o sling ele faz um volume, né, que é o volume a criança, e a mãe pode perder um pouco da noção do espaço dela e pode respingar gordura, alguma coisa, água quente. Então não usem para cozinhar. Se for cozinhar, o bebê for um pouco maior, pode usar nas costas ou com produto químico muito forte. Mas de resto, tirar pó da casa, fazer uma caminhada, levar o cachorro para passear no shopping, enfim, cuidar, dançar é muito bom para fazer com o bebê. Isso tudo tá liberado. Tá ótimo. Eu acho que as mães agora querem ver na prática como que usa, né? Então a gente vai mostrar com o bebê pequenininho e com um bebê maior, que já anda, já se faz, né? Tem toda a sua autonomia, como que a gente pode usar o sling nessas situações também. I can't get enough of you, baby.